olhar, não sei parar de te olhar. Oficialmente boa tarde a todos, espero que todos estejam bem. Sei que está faltando bastante cursistas ainda até o momento, mas acho que vamos dando início para a gente não se atrasar e não atrasar vocês depois do horário previsto, que encerramento é 5h40. Então hoje, em nosso grupo de estudos, nós vamos trabalhar a nossa quarta reunião. E essa quarta reunião, então, o tema vai ser como trabalhar ou como abordar novas perguntas. Como trabalhar com perguntas para a aprendizagem dos alunos. É um tema, então, que a metodologia em si, que vai ser desenvolvida hoje, vai ser como utilizar, então, essas perguntas em sala de aula. Sejam elas perguntas que instiguem o aluno a comentar sobre, que seriam as perguntas argumentativas, seja uma pergunta dissertativa em que eu quero que o aluno escreva sobre determinado tema, ou as próprias questões objetivas mesmo, aquelas com alternativas lá que tem os distratores e que nós usamos bastante esses tipos de perguntas quando nós queremos identificar ou diagnosticar se o aluno entendeu ou não determinado conteúdo, né? É uma das formas que nós mais utilizamos, seriam essas questões objetivas. Então eu vou colocar aqui para apresentar, conforme eu comentei já nas outras reuniões. Assim que vocês tiverem alguma dúvida, queiram perguntar alguma coisa, tenham alguma sugestão, fiquem à vontade então para estar participando das nossas aulas. Então deixa eu conectar aqui. Então, nosso tema seria promovendo a aprendizagem usando boas perguntas. Como já comentei, nós estamos então na quarta reunião e só lembrando para quem não estava na aula passada, a partir da aula 3 em diante, da nossa reunião 3 até a nossa reunião 8, é o momento em que vocês podem escolher uma dessas metodologias para estar desenvolvendo a implementação de vocês. Por exemplo, a aula passada foi trabalhada sobre a questão de duas metodologias, né? A Vire e Converse e a Todo Mundo Escreve. Então, são duas metodologias que vocês já poderiam estar adaptando em uma aula de projeto de vida lá do RCO para fazer a implementação. A aula de hoje, por exemplo, que é baseada todos em perguntas. Então, vocês podem estar se utilizando dessa metodologia para adaptar uma aula de projeto de vida do RCO e implementar. Lembrando que essa aula do projeto de vida, então, pode ser no primeiro ou no segundo ano, né? Agora no primeiro trimestre, no caso, vocês vão escolher uma aula, então, que seja do primeiro trimestre, do primeiro ou do segundo ano. A aula fica a critério de vocês. Quem trabalha com projeto de vida, se quiser escolher uma aula que está seguindo a sequência do RCO, ok. Se não, você pode escolher qualquer aula, aleatória. Quem não tem as turmas de projeto de vida, só reforçando que vocês, então, podem trabalhar, então, no seu próprio componente curricular, seja ele história, filosofia, português, matemática ou qual for. E quem é pedagogo ou diretor, então pode convidar o professor de projeto de vida da sua escola e fazer uma parceria para fazer a implementação com ele. Que daí, como pedagogo e diretor não tem uma turma, então pode estar convidando um professor, de preferência então do projeto de vida, para estar implementando essa atividade. Então, como que vai ser o nosso encontro de hoje? Então, um acolhimento de 5 minutos em que eu vou apresentar um vídeo para vocês com algumas reflexões e após isso vocês irão colocar quais as perguntas que inquietam e movem vocês.
Para início de conversa e nossa experiência, então nós vamos comentar então sobre quais são os tipos de perguntas mais utilizadas para o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos. O Fundamentando a Prática vai ser o momento em que vocês então se separarão em subgrupos. Outro diferencial da aula que inicia hoje, do nosso grupo de estudos, é que a partir de hoje, em todas as aulas, vocês estarão separados em subgrupos, em 4 grupos. E nesses 4 pequenos grupos, vocês discutirão a temática, que eu já vou apresentar mais à frente, mas em cada subgrupo, então, vocês vão discutir uma temática do encontro. Por exemplo, hoje, então, é sobre boas perguntas. Então, vocês irão se reunir para elaborar perguntas sobre uma determinada aula ali do RCO que eu vou passar para vocês. O Em Ação, então, é o momento que a gente retorna para essa Meet principal, e aí o que vocês vão apresentar, o que vocês fizeram nesses pequenos grupos, e aí para concluir 5 minutos. Deixa eu ver como é que tá a questão dos cursistas agora, se já tem uma quantidade boa, 11 cursistas até o momento, 10 tirando eu, tá faltando alguns, mas seguimos por aqui. Então, Professora, oi, eu posso fazer uma pergunta enquanto aguarda a entrada pode, fica à vontade. de outros? Então, eu já escolhi a aula sobre liderança. Eu vou aplicar segunda-feira na turma do primeiro ano. Mas eu esqueci alguns detalhes, por exemplo, não é necessário responder cada pergunta daquela lá do plano, né? É eu montar o meu plano mais ou menos naquela sequência. Isso, Não é assim? mais ou menos naquela sequência, né? Até vou abrir ele rapidamente aqui para nós dar uma olhadinha da implementação, até que os cursistas vão chegando. Deixa eu abrir, apresentar diferente. Então, aqui o relato de implementação. Então, vamos vir aqui no nosso Classroom, em atividades, em avaliação, relato de implementação. Claro, tem o plano de ação também, né? Que provavelmente, não sei se você vai trabalhar, vai fazer o plano de ação o mesmo e é o mesmo que você vai implementar ou você vai fazer diferentes? Exatamente, é o mesmo. O mesmo, ok. É Então, o mesmo. tá. Eu peguei sobre liderança. Deixa eu abrir aqui. Então, aqui nós viemos em modelo de plano de ação. Então, primeiro vamos olhar ele. Então, no modelo de plano de ação, vocês vão colocar aqui, ó, o nome de vocês, a série que vocês escolheram, contexto escolar, por exemplo, é escola ensino médio integral, é escola do campo, é o quê? Qual é o objetivo de aprendizagem, qual foi o conteúdo escolhido, então no caso ali é a professora liderança e coloca o número da aula e desenvolver a metodologia. Aí tem essa outra parte também, recursos. Que recursos foram utilizados? Eu utilizei multimídia, eu utilizei um vídeo, o quê? Encaminhamento, como que se deu a aula? Precisou fazer alguma adaptação? Quais estratégias que você utilizou, então, para chamar atenção, para gerenciar a tua aula? Estratégias avaliativas, como você avaliou e o que você esperava dessa aula. Esses primeiros 2 slides, então, vocês respondem, né? E aí aqui, não necessariamente vocês precisam colocar tudo sobre o que está pedindo nessa descrição. Tipo, contexto escolar, os objetivos, conteúdo da aula, metodologia, recursos. Vocês só vão explicar eles de uma maneira melhor. Se vocês acharem que vocês querem apresentar em um documento Word, não querem apresentar aqui em modelo de apresentação, ok. Mas nada mais então do que você detalhar passo a passo do que aconteceu na sua aula, se deu certo, se não deu,
se os alunos estavam atentos, se não estavam atentos, quantos alunos tinha na sala, qual foi a turma, qual foi o tema, qual foi o conteúdo, que recursos eu utilizei. Então, é mais ou menos detalhar minuciosamente como que aconteceu essa implementação. Lembrando que eu posso colocar foto, eu posso colocar link de áudio de um aluno, um depoimento, tirar foto de uma atividade que o aluno fez, enfim, né? Rechear da melhor forma possível essa descrição. Então, mais ou menos seria isso. Não sei se a prof ficou com alguma dúvida em relação a como apresentar depois. Não, eu acho que entendi. Eu achava que não precisava responder assim, cada coisa ali, porque eu coloquei tudo como apresentação de slide. Então, o que vai acontecer na minha aula está tudo dentro do slide. Eu pensava, eu faço um link desses slides e posto esse. Coloca o link dos slides então, também. Só que eu não estou no WhatsApp, então eu não sei. Eu queria às vezes perguntar para a professora, tá bom assim, tá faltando alguma coisa e eu não. Você pode, quer ver, é por decisão sua que você não quer estar no grupo ou você prefere? Porque senão eu posso passar também o meu telefone particular e aí você me mandar mensagem e a gente vai conversando no privado. Deixa eu colocar aqui, ó. Não é porque eu não quero estar no grupo. Eu não vi como que entrava e deixei passar assim. Que não digita precisando, mas agora eu o seu número aqui no chat, então, que eu já te adiciono no grupo. Coloca o DDD e daí eu já te adiciono. Uhum, 46. Tá, peraí. Já salvei aqui, agora já vou incluir no grupo. Que aí também ali você vai ter o meu contato particular, caso algum dia você precise, né, mandar uma dúvida, esclarecer algo, você pode me mandar no privado também. Eu já estou com a apresentação no meu Drive, daí é só eu compartilhar contigo. Tá, então já coloquei você no grupo e agora... Tá, fica mais fácil agora da gente conversar por lá daí, sobre a orientação de como vai ser essa implementação. Lembrando que semana que vem, se você já vai implementar segunda, né? Se você quiser já apresentar na semana que vem, porque é até isso que eu ia comentar agora, que os professores que já forem implementando, caso vocês já queiram ir apresentando no decorrer das próximas aulas, toda aula a partir da semana que vem eu vou destinar ali 5, 10 minutinhos para quem já tiver implementado, quiser apresentar para os colegas como foi, mostrar, às vezes, não sei se vai ter uma foto, alguma atividade, ou somente comentar, ou projetar alguma coisa. Então, aí vai ficar, a partir da semana que vem, vocês já podem estar fazendo feedback com nós. Eu posso fazer isso, mas aí a professora me auxilia um pouquinho, que eu já me esqueci um pouco como que apresenta aqui as coisas. Tá, ok, então. Podemos continuar aqui, então? Então, em nosso acolhimento, primeiramente, então, eu vou apresentar um vídeo para vocês. E eu vou convidar vocês, então, a refletir e compartilhar em um link que eu vou disponibilizar sobre quais perguntas os inquietam e os movem. Ou seja, aqui vocês vão poder fazer perguntas sobre o sistema educacional, sobre a escola, sobre a turma que vocês trabalham. Então, o tema é o que vem na cabeça de vocês, sobre qual pergunta neste momento está inquietando e movendo vocês. Primeiramente eu vou mostrar o vídeo, só para a gente conversar um pouquinho sobre ele, e aí novamente eu vou explicar o que vocês precisam fazer. Então eu vou passar.
Até hoje não se tem certeza de onde viemos. Os filósofos ainda querem entender quem somos. E existem umas 200 teorias para onde vamos. Os economistas querem explicar a crise. E os cientistas como o cérebro funciona. Como você pode ver, não são as respostas que movem o mundo. São as perguntas. Futura. Provavelmente vocês já ouviram esse vídeo, né, que era uma propaganda do canal Futura, em que falava assim que não são as respostas que movem o mundo, e sim as perguntas. E eu não sei se vocês concordam ou não com essa frase, mas nós que estamos na escola, nós somos todo dia nos deparamos com perguntas vindo dos nossos alunos, né? Mesmo que seja uma pergunta, posso ir no banheiro? Que dia que vai ser a prova? Ou algo do tema, do conteúdo que eu estou explicando. Nossa, professora, mas você pode me explicar qual é a relação de trabalho e potência? Não sei, né? Professora de ciências lá no 9º ano. Então, são as perguntas que nos movem. Por exemplo, todos nós também, professores, temos inquietações, né? E aí, como eu vou fazer para que aquela turma do 6º ano preste atenção nas minhas aulas? Eles são muito conversadores, não conseguem focar quando o professor está explicando. É uma pergunta, é o que está me inquietando. O que eu vou fazer depois que terminar a minha reunião aqui às 5h40? É uma pergunta, é uma inquietação minha, né? Então, vocês também têm várias perguntas. Agora, então, eu vou disponibilizar um link para vocês em que vocês irão fazer perguntas sobre o que neste momento está inquietando vocês, tá? Pode ser sobre tema de educação, pode ser sobre o vizinho aqui que está me incomodando, fazendo um barulho aqui do lado, pode ser sobre algo da escola, pode ser, entendem? O tema que vira a cabeça de vocês, aí vocês vão fazer uma pergunta. Deixa eu disponibilizar então essa ferramenta. Para isso, agora vocês viram que abri um link aí em cima do slide, né? Mas eu vou copiar esse link, eu vou enviar aqui no chat para vocês, tá? Estou enviando aqui. Agora vocês pegam esse link slide.app que eu enviei aqui, vocês copiam ele, abrem uma nova aba no computador de vocês aí, como se fosse abrir uma nova tela, e colhem esse link ali e aperta Enter para ver o que vai abrir. Provavelmente vai pedir para direcionar para vocês escreverem uma pergunta. Vejam se todo mundo consegue fazer isso, se não me avise. Estão conseguindo? Conseguiram? Caso não consigam, me avise. Olha, pelo celular... O meu não tá dando certo. Peraí, deixa eu mudar uma outra configuração, que acho que é por isso que talvez não abra. Eu tenho que passar uma permissão para vocês. Deixa eu mudar aqui. No meu abriu. Tá, veja se agora o professor que falou que não conseguiu vai conseguir. Só ainda não apareceu nenhuma pergunta. Quem conseguiu abrir ainda não digitou Agora nada. deu aqui, Deu abriu. certo? Tá, ótimo. Então, vou esperar uns 2 minutinhos, vocês pensarem em alguma pergunta que neste momento está inquietando vocês, e aí vocês vão responder lá. Aliás, vocês vão perguntar lá, né? E aí depois eu vou compartilhar. Professora, a minha Oi. apareceu? A minha apareceu? Pra mim... Peraí, deixa eu... Pra mim não tá aparecendo nenhuma ainda, mas eu já confirmo. Deixa eu copiar de novo. Esse link. Pra mim apareceu. Estão aparecendo de outras pessoas? Da colega. Ah, então tá.
Então é para mim aqui. Clarice. Deixa eu atualizar para mim ver o que vocês estão colocando. Por gentileza, agora você sim. consegue mandar o link novamente? Eu não tô Posso conseguindo mandar. pelo celular. Peraí. Deixa eu copiar aqui. Ó, estou enviando novamente ali no chat. E agora eu já tô vendo. Eu vi que a professora Lourdes respondeu, o professor Sérgio, o professor Jamer, Alessandro, um anônimo. Quem mais? Por que apareceu anônimo meu? Não sei o que aconteceu. Pra mim tá aparecendo anônimo. Foi o professor Ademils que respondeu essa? Pra mim que também. colocou? Sim. Estranho. Ontem também. No curso à noite também teve um professor que apareceu anônimo. Não sei o motivo. Vamos dar uma olhadinha então. Vou Mas apresentar enfim, é eu. as perguntas que vocês colocaram até o momento. Então vamos aqui na ordem. Então a professora Lourdes ali, ó, colocou para nós. Gostaria de saber quais são os maiores desafios que as pessoas estão encontrando neste novo ensino médio. Professor Sérgio colocou: qual o objetivo do governo? Muito trabalho com mídias, mas sem internet nas escolas? Professor Jamer colocou: se puder escolher apenas um lugar para comer se pudesse escolher apenas um lugar para comer durante toda a vida, qual seria? Professor Alessandro: aprendizado ou números? Professor Ademilson, então, que aqui vai aparecer como anônimo: será que seremos substituídos pelas máquinas? Professora Renata: como instigar a vontade de aprender dos alunos de maneira significativa e criativa? Desafios de todas as aulas. E a última pergunta que está aparecendo para mim: como administrar o tempo com a tecnologia? Então, ó, essa aqui foi uma dinâmica inicial, só para a gente ter uma noção, já que o nosso encontro de hoje vai se basear em perguntas. Então, para nós vermos o quão importantes são as perguntas, porque como o vídeo falou, são as perguntas que nos movem, que nos inquietam, né? Então vamos dar continuidade aqui, acho que nenhum professor respondeu mais, então seguimos. Algumas perguntas nos perseguem durante toda a vida. Por meio delas, vamos construindo experiências que nos permitem conhecer melhor o mundo. Por isso, as perguntas são tão importantes no processo de aprendizagem. Aí, professor Bachelard, em seu livro A Formação do Espírito Científico, destacou o seguinte para nós: todo conhecimento é resposta a uma pergunta. Se não há pergunta, não pode haver conhecimento científico. Nada é evidente, nada é gratuito, tudo é construído. Então vejam o quão as perguntas são importantes, porque, por exemplo, qualquer pergunta que surja, nós precisaremos destinar um determinado conhecimento para poder respondê-la. Se perguntam para mim, na época da pandemia lá, por exemplo, mas pode existir uma vacina que ajude a diminuir os casos de morte por Covid? Era uma pergunta, era uma indagação. E aí, o que aconteceu? Através do conhecimento científico, foi desenvolvida uma vacina para poder combater. E isso vale para qualquer pergunta que nós façamos. É possível que numa sala de 40 alunos eu consiga chamar a atenção de todos os alunos?
Então, eu vou tentar desenvolver um determinado conhecimento para ver se eu consigo responder ou não essa pergunta. E é assim que funciona. Então, para toda pergunta, vai ter um determinado conhecimento científico por trás dele. Nada é fácil de desenvolver, né? Tudo é construído. Então, continuando. Professor, quais perguntas você mais utiliza no diálogo com seus estudantes? Como as pessoas que você utiliza cotidianamente, como as perguntas que você utiliza cotidianamente nas suas aulas contribuem para a aprendizagem dos estudantes? Alguém tinha levantado a mão anteriormente? Não? A prof vai dar espaço para nós explicar as perguntas? Sim, eu quero que aqui, nesse caso, agora eu gostaria que vocês me ajudassem a responder, né, nessa vivência de vocês. Quais perguntas que vocês mais usam com os estudantes de vocês? Como que as perguntas, né, que vocês utilizam, então, contribuem para a aprendizagem? Alguém gostaria de contribuir com nós? Como que vocês utilizam as perguntas em sala de aula? Eu sempre pergunto assim, eu pergunto eu falo o nome do estudante e pergunto sobre o que nós falamos na última aula. Eu tento resgatar cada vez as aulas assim, com perguntas. E aí, daquela pergunta, pedindo para o outro e assim por diante. Eu nunca falo também a resposta imediatamente. Pergunto, o que vocês acham que aconteceu quando... Assim, para eles irem acrescentando ideias, conhecimento. Mas alguém gostaria de contribuir, assim como a professora Lourdes? Eu acho que é meio que um modelo, né, de nós a usar a questão das perguntas como base, né, a problematização. Da aula que a gente chega, a gente já vai sintetizando, né, buscando refletir com eles, né, sobre o que estavam estudando, né, quais as dúvidas, se tem dúvidas, se pode ir para frente ou não, enfim. Basicamente é baseado na problematização as aulas. Alguém mais? E assim, para um conteúdo novo, a gente sempre começa com uma pergunta também, me parece. Por exemplo, se eu vou falar sobre como viviam os povos primitivos, a relação entre homens e mulheres, eu vou perguntar como que nós convivemos atualmente. Então, eu vou trabalhar a relação de gênero através de perguntas. Como que é na sua casa? Quem lá colabora mais? Os homens, as mulheres, enfim. Eles vão trazendo a realidade. A partir daquela problemática, a gente vai buscar a resposta lá na história. Exatamente. Mais alguém comentar, professora Gilce? Então, eu sou pedagoga, né? Então eu faço perguntas, né, no sentido assim, do aluno, né? Quando eu converso com ele, faço pré-conselho, né? Ou mesmo sala de aula. Então, faço perguntas assim, você registra conteúdo em sala de aula, você fala para o professor que você não compreendeu, você pede explicação, você tem hábitos de estudo em casa, né? Então, qual a disciplina que ele tem, o componente curricular que ele tem mais dificuldade. Então, fazendo assim, já ali um relato, né? Anoto na minha ficha individual, né? Quando eu estou fazendo o pré-conselho, ou em sala de aula faz pergunta no geral para eles fazerem a reflexão, né? A questão da aprendizagem, do compromisso deles, né? E compromisso também com os hábitos de estudo em casa, né? Daí dou dicas, né? Para acessar o YouTube, que tem aulas prontas, né? Do conteúdo que eles estão com dificuldade, né? Para hábitos de estudo, né? Fazer um cronograma, né? Um planner de estudos em casa. Então, essas questões, sempre a gente está
né, eu estou trabalhando, né, durante o ano letivo. Ok. Obrigada, professores, por todas as contribuições. Professor Alexander? Isso, aproveitar também que, assim como a professora falou ali, eu procuro sempre, na aula seguinte, relembrar a anterior, sempre fazendo 2 perguntas dentro do questionário, para ver se eles recordam ou tiveram alguma dúvida, sempre já revisando, né? Ou seja, vai passando, mas já vai revisando ao mesmo tempo. E o resultado vem, bem bacana. Ah, legal. Eu também procuro fazer essas perguntas tanto para iniciar um determinado conteúdo, né, um assunto, assim, para fazer eles se inteirarem, ou se não, toda a aula tentar retomar. E aí, o que a gente viu aula passada? Né, eu, como eu sou professor de matemática, solucionar um determinado problema, então sempre busco perguntas do conteúdo passado, da aula passada, e também quando entro em novo tema. Ao longo desse encontro vai ter várias perguntas ainda para nós estarmos respondendo e fazendo essas trocas de experiências aqui entre nós. Aí então, qual a contribuição das perguntas para a aprendizagem dos estudantes? Nós sabemos então que quando nós usamos boas perguntas, nós estamos estimulando a capacidade reflexiva dos estudantes e dando condições para que eles interajam entre si e com o tema da aula que foi proposto, né? Tornando essa aula uma forma mais desafiadora e produtiva. E a gente sabe também que boas perguntas, elas mobilizam os estudantes, né? Eles se interessam em responder, ainda mais se for uma pergunta, por exemplo, contextualizada, em que o aluno consiga trazer algo da vivência. Isso vai facilitar, inclusive, também a vinculação do conteúdo. E aí aqui tem 5 itens que nós podemos trazer como contribuições das perguntas para a aprendizagem. Estimula a curiosidade e a investigação. Boas perguntas fazem conexão com o conteúdo curricular. Perguntas que tenham um caráter contextualizado e que abordem as vivências dos estudantes, elas vão facilitar a aprendizagem. Boas perguntas favorecem uma posição ativa, né, por parte dos estudantes. Além disso, boas perguntas auxilia nessa questão da interação entre colegas, professor-aluno, ou até mesmo, dependendo do nível das questões, envolvendo a comunidade escolar. Já que nós estamos falando de perguntas, essas perguntas, então, elas podem ser divididas em 2 categorias: as gerenciais e as pedagógicas. No geral, os estudantes, sabemos que eles ocupam boa parte do tempo fazendo essas perguntas gerenciais. Porque o que é as gerenciais? São aquelas referentes à gestão da sala, atividades, provas e estudos. São perguntas do tipo: qual a data da prova? É para copiar? A tarefa é em dupla? Sexto ano usa bastante isso. Por exemplo, professora, posso escrever agora de caneta rosa? Posso escrever de caneta azul? Eles ficam perguntando, né? Até eles se inteirarem nesse meio, passando da educação infantil para os anos finais. E aí nós também temos as determinadas perguntas chamadas pedagógicas, então que refere-se ao conteúdo e ao entendimento da matéria. Por exemplo, professor, você pode explicar novamente o que é gestão da carreira? Veja, o ideal é que nós, professores, então consigamos engajar, né, os estudantes nessas perguntas pedagógicas, que estão relacionadas então ao nosso tema da aula. E é a partir dessas perguntas pedagógicas que vai nos permitir a construção do saber. É a partir dessas perguntas que o professor vai explicar para a turma a determinada pergunta do aluno e ele vai envolvendo o conteúdo e auxiliando então nessa construção do saber. E aí, essas perguntas pedagógicas, elas podem assumir 2 formatos. Elas podem ser dialogadas ou
objetivas. As dialogadas, então, é uma ferramenta de gestão da aprendizagem que pode ser utilizada durante as aulas, no diálogo com os estudantes para observar como eles estão interagindo com o tema ou identificar o nível de apropriação do conteúdo. Ou seja, essas dialogadas é o objetivo de ter essa interação entre professor, aluno e turma. É uma pergunta que o professor vai lançar e você vai querer ouvir o que o aluno tem para dizer a respeito daquele tema. Então, isso são as dialogadas. E as objetivas, então, comumente utilizadas como ferramenta de avaliação em tarefas, provas e trabalhos, nos auxiliam a diagnosticar a aprendizagem elaborada pelos estudantes. Essas objetivas, daí é aquelas questões dissertativas, né, que a gente quer que o aluno escreva, é aquelas questões que tem verdadeiro ou falso, que tem uma alternativa correta. Então, essas é as que nós mais usamos. E já que nós estamos falando dessas duas questões, das dialogadas e das objetivas, quais que vocês mais usam em sala? Por exemplo, qual a melhor forma de utilizar questões em sala? Vocês preferem utilizar as dialogadas, com mais conversa com os estudantes, assim? Ou vocês utilizam mais essas questões objetivas, do aluno escrever, do aluno marcar X, do aluno relacionar coluna, do aluno marcar verdadeiro e falso? Me contem um pouquinho, professores, como que é essa utilização de perguntas por vocês em sala de aula. Boa tarde. Bom, eu gosto de usar primeiro as questões dialogadas, conversar com eles, até porque projeto de vida vem muita questão assim, né? Aberta para dialogar, para você ver o que eles estão compreendendo do conteúdo. Aí só depois eu coloco aquelas outras questões mais objetivas apenas para ver se realmente eles fixaram o conteúdo, se tem que voltar alguma coisa. Sim. Quem mais? É que assim, né, dependendo do componente curricular de cada professor, é a forma como ele trabalha. Por exemplo, eu em matemática, eu até utilizo de questões dialogadas, mas parece que no meu componente curricular eu consigo verificar maior aprendizagem em questões aí objetivas, de marca X, de relacionar coluna, de cruzadinha. Então, talvez as dialogadas em matemática, para mim, não favorece tanto a aprendizagem. A gente até pode discutir um erro que um determinado aluno foi responder algo no quadro e errou uma continha, errou um sinal. A gente vai dialogando com os estudantes, mas eu uso com pouca frequência. Mais assim, então, para iniciar conteúdo ou então fazer pergunta de aula anterior. Não sei como que é no componente curricular de vocês aí. A professora Marlene já contribuiu. Mais algum professor gostaria de falar? Professora, eu trabalho com História e Projeto de Vida. Em ambas a unidade curricular é bastante necessária essa técnica das perguntas, do diálogo com eles, de resgatar, de trabalhar isso. Assim, alguns falam da própria história, do que eles querem, das suas características. Assim, não tem como, eu acho, para ser exercício, de assinalar isso, aquilo, porque vai muito da vivência, da experiência de cada um. E nas aulas de história eu gosto mais quando eles escrevem muito, quando eles apresentam trabalhos, quando eles constroem o trabalho deles, ficam eles mesmos envolvidos, engajados naquela apresentação, com cartazes, com isso, com aquilo. Eu prefiro assim. Sim, é o que eu comentei, né? Dependendo da disciplina, é a forma como o professor conduz essas perguntas. Professora Demils, gostaria de falar? Então, acho que depende muito do assunto também. Por exemplo, eu trabalho geografia, né? É uma das áreas minhas. O tema demografia
ele é bem interessante, até porque a gente trabalha, né, todo o contexto, consegue puxar para o contexto local, né, explicar como que está o número de nascimento, taxa de natalidade, taxa de fertilidade, assim por diante. E aí a gente engaja eles num monte de pergunta, como que eu posso colocar? Na parte individual, né? Quantos tem em casa, né? A idade. Então, esse assunto ele é bem interessante em termos de você conseguir uma resposta deles no momento, sabe, que você está trabalhando o tema. Então, eu acho que depende muito do tema também que a gente vai trabalhar no dia. Eu concordo com a professora ali, a gente, dessas áreas das humanas, aí a gente consegue identificar melhor aqueles que realmente entenderam a partir das questões discursivas. É porque o Mark X ali, por exemplo, ele pode ter acertado, às vezes, né, como posso colocar ali, na sorte, pode-se dizer, e na discursiva não tem, ou você sabe, ou você entendeu, ou você não entendeu. Exatamente. Então, continuando aqui, aí vai ter mais algumas perguntas para frente que eu gostaria de ouvir outros professores também comentando a respeito. Então, é comum utilizarmos questões genéricas e de respostas voluntárias, do tipo: alguém sabe me dizer a importância do trabalho? Esse tipo de questão, no geral, não promove o engajamento dos estudantes na aprendizagem, pois não convoca para a participação. Pensa, eu só estou falando, alguém sabe me dizer? É igual eu deixo para vocês, eu não chamo por nome. Por exemplo, professora Demilson, você poderia me responder sobre tal questão? Aqui não, porque aqui a gente tá entre colegas, né? Mas em sala de aula, se eu deixo só assim, alguém sabe me dizer, parece que fica muito... não tá engajando os estudantes. Então, nós devemos tomar cuidado e fazer questões nominais e com teor específico. Por exemplo, Pedro, qual a diferença entre trabalho e emprego? Opa, eu chamei a pessoa pelo nome. Automaticamente, a hora que eu falar Ana, eu já vou estar ligada, né? Aí eu vou prestar atenção na pergunta. Ana, qual a diferença entre trabalho e emprego? Então, tomar cuidado com isso, né? Utilizar esses efetivos quando nós usamos as questões nominais. E aí também pode ter aquelas questões surpresas, né? E nessas questões surpresas, nós podemos surpreender os estudantes fazendo um determinado questionamento. Quando você for escolher algum estudante para interagir, prefira chamar aqueles que já estão atentos à aula e que terão condições de realizar uma interação mais produtiva. Porque pensem assim, se vocês chamar uma pessoa que vocês estão vendo que ela está desatenta àquela determinada aula, a hora que você chamar, Ana, você pode me responder qual é a diferença entre emprego e trabalho? Como a Ana estava desatenta, ela não vai ter prestado atenção. Então, no primeiro momento, procurem chamar a atenção de um aluno que vocês estão vendo que ele já está engajado. Porque da hora que eu chamar, eu já estou prestando atenção. Ana, aí eu já estou prestando atenção. E automaticamente os outros colegas, opa, a professora chamou a Ana, vamos ver o que ela vai perguntar para ela. Entende? Então, daí eu vou conseguir concentrar grande parte dos alunos, né? Quem sabe não todos, mas aí para prestarem atenção na pergunta que a Ana vai responder, que era a que parecia aparentemente que estava prestando atenção. E quando realizamos isso frequentemente, aumentamos a chance de todos os estudantes ficarem mais atentos à ação do docente durante a aula. Se vocês utilizarem essas perguntas com frequência, os alunos, eu gosto de fazer isso quando eu estou respondendo um exercício no quadro. Aí eu vou assim, por exemplo, Júlia, me responde o que tem que fazer aqui. Aí depois, Pedro, me responde o que eu tenho que fazer agora. Ana, me responde o que eu tenho que fazer agora. Então eles já vão ficando atentos, porque eles estão esperando, opa, eu tenho certeza que uma hora a professora vai me chamar. Então eu preciso estar acompanhando o raciocínio aqui da resolução do exercício para que a hora que ela me perguntar, pelo menos eu saiba o que ela está perguntando. Entende? Então, tornar isso uma frequência em sala de aula. E agora uma outra pergunta que eu gostaria de ouvir de vocês. E se o estudante responder errado
ou não saber responder a questão, o que vocês fazem? Ou o que já aconteceu em sala de aula quando vocês fizeram uma determinada pergunta e o aluno respondeu errado, ou não errado, mas, por exemplo, não chegou próximo ao que você gostaria que ele respondesse. O que vocês fazem? Ou contem alguma experiência do que vocês fizeram em sala de aula quando isso aconteceu. Quem que poderia comentar? Acho que o professor Sérgio primeiro ia falar, né? Que ele ligou o microfone, daí depois a professora Renata. Sim, professora. Minha área é educação física, né? E quando começou a vir as aulas do RCO, conteúdos muito bons, né? Então, quando a gente está... Eu trabalho só ensino médio e aula treinamento. Então, quando a gente começa a aula e a gente aborda o assunto da aula do RCO, eu sempre falo para eles, não tenham medo de dar um balão, não tenham medo de fazer uma pergunta ou responder uma pergunta totalmente errada, porque é aí que vocês vão ter o conhecimento. Porque quando você errar, se alguém rir de você, provavelmente também não saberia a questão, né? Mas com certeza, como você respondeu perante a turma toda, você vai adquirir esse conhecimento depois que eu explicar para você e nunca mais você vai esquecer. Porque na aula de educação física nós temos uma coisa boa, nós temos a teoria e depois, né? E eu sempre falo para eles, quando você aprender, entender a teoria e nós formos para a quadra e você entender a prática, nunca mais você vai esquecer. Então as minhas aulas, todas elas são com perguntas. A questão anterior que nós discutimos, eu utilizo. Eu chego na sala de aula, todos eles ficam apreensivos, porque eles sabem que eu vou fazer 2 perguntas sobre o conteúdo. E as perguntas, às vezes, são pertinentes a eles mesmos, né? E eu falo, vocês não conhecem o corpo de vocês? Vocês só têm o corpo para cuidar hoje, né? Eu brinco com eles sempre. Vocês estão na fase do boletim, nós já estamos na fase do boleto, né? Então, vocês têm que se preocupar com o boletim de vocês, se preocupar com o conhecimento que vocês querem adquirir. Mas é muito bom essa questão de fazer as perguntas e eles ficam esperando. Ô, professor, por que você não fez a pergunta para mim hoje? Hoje que o assunto, eu sabia o assunto, você não me perguntou, né? Então, eles começam a se preocupar com o conteúdo. Legal. Tá bom, professor? Espero ter contribuído. Nossa, perfeito. Muito bom, professor. Obrigada. Professora Renata. Olá, gente. Boa tarde. Então, eu sou professora de língua portuguesa e é um desafio, né, fazer com que os alunos falem. A língua portuguesa se tem muito, né, a prática da leitura e escrita, e é muito desafiador para o professor trabalhar de fato a oralidade dentro de cada gênero. Então, por exemplo, eles simularem, né, uma reportagem, simularem lá uma declamação, no caso, estarem declamando um poema, por exemplo, ou se expondo dentro daquele gênero com aquelas características. Então, e eu observo que quando você ensala aos poucos, né, em relação a essa questão das perguntas, você tem que, ao meu ver, ir sempre incentivando os alunos a não terem, como o professor comentou, vergonha de se expor, né? Vergonha de perguntar, porque às vezes era algo que outras pessoas também estavam com dúvidas, né? E ficam quietinhos, não falam, ou de repente, né, foi em relação ao erro, né? O que fazer? Eu acho que também é sempre motivar e dizer que importante que você participou e tentar, de alguma forma, pegar um gancho do que ele falou, sabe? Não, assim, depreciar, né, a resposta dada pelo aluno. Eu acredito que, assim, aos poucos, eles vão se adaptando. Daí eu tive bastante ganhos, assim, eu tenho alunos, como já estão um tempinho, né, na área. Aí eu tenho ganhos de fazer esses trabalhos com oralidade, que muitos avançaram carreiras depois na área de jornalismo, na área, né, em que tenha que falar, que eles tenham que usar a fala.
Então, acho muito interessante, né, esses questionamentos, as perguntas, também para futuras profissões deles, né? É bem interessante. Ótimo, prof. É Obrigada pelas contribuições. Nós vamos ter mais uma pergunta aqui à frente, então gostaria de ouvir daí mais sobre vocês. Então vamos avançar aqui. O papel do professor é guiar o estudante para o entendimento. Nessas situações, o ideal então é realizar uma mediação pedagógica, investigando o motivo do erro do estudante e indicando a ele como alcançar sucesso naquela questão. Então, vocês sabem que nos casos que aconteceu um erro, por exemplo, o professor perguntou alguma coisa, o estudante respondeu algo errado, né? Vamos dizer assim. O que é mais comum? Não é mais comum vocês repetirem a questão para ele? Ou então pedir para que outro aluno responda a mesma questão, né? Porque aí você vai estar motivando o diálogo entre os participantes. Por exemplo, Ana, você pode me dizer qual a diferença entre trabalho e emprego? Ela não entendeu, não soube responder. Pedro, então, você pode contribuir com a Ana e tentar explicar qual é a diferença entre emprego e trabalho, por exemplo, entendem? Então, geralmente, eu faço isso. Ou se não, eu vou questionando. Mas, Ana, você nunca trabalhou na vida? E, eu vou instigando a aluna para que ela vá tentando responder algumas coisas para que no final ela mesma compreenda que há uma diferença. Exemplo, eu fiz uma pergunta aqui aleatória, né? Mas entendem? Nós estamos motivando esse diálogo. E o erro de um estudante pode ser o erro de vários estudantes, né? Por isso que é tão importante realizar, então, essa mediação. E outro ponto, então, que deve ser analisado também é a própria estrutura da pergunta. Porque, às vezes, foi o professor que não se expressou direito, né? O aluno não entendeu o que o professor perguntou. Então, às vezes o professor pode se perguntar se o enunciado ou o comando que ele deu foi de fácil entendimento ou não. Que às vezes não é que o aluno não sabia responder, é que ele não entendeu o que o professor falou. Então, isso pode acontecer. Então, aqui, acho que tem o professor Alexander, gostaria de falar. Sim, o que eu vejo a dificuldade de muitos, que nem você acabou de falar, é de interpretação. E quando um levanta a mão e não sabe, normalmente, quando eu estou dando aula, outros dois já levantam a mão e respondem simultâneo. Exatamente. E aí aqui eu gostaria de pedir 2 voluntários, 2 cursistas, para que vocês, um fizesse o papel de professor e o outro fizesse a leitura da parte do aluno. Porque aqui, ó, já que eu estava falando lá daquela diferença entre trabalho e emprego, veja, o aluno ele não soube responder, né? E aí o professor ele não pulou para outro aluno perguntar, ele tentou instigar aquele aluno até que ele acertasse. Então eu consigo 2 voluntários para fazer a leitura, um do professor e um do aluno, por gentileza. Quem que poderia levantar a mãozinha? Posso? Professor Alessandro, então pode... Posso fazer o professor. Pode ser o professor. Quem que pode fazer o aluno? Professora Renata. Então, pode começar, eu professora. Posso ser aluna. Tá posso bom. Ser aluna. Então, professor Alessandro, por gentileza. Será mesmo ali nessa parte? Isso mesmo. Será mesmo que são a mesma coisa? Vamos pensar juntos. Você tem emprego? Não, professor. Eu só estudo. Muito bem. E quando você está em casa, alguma tarefa doméstica que é a sua responsabilidade? Sim, eu preciso lavar a louça do almoço. Interessante. Note que você realiza algumas tarefas que contribuem para seu bem-estar. Todas as tarefas que promovem alguma mudança na realidade podem ser consideradas como trabalho. Quando as suas atividades de trabalho são remuneradas, você tem emprego.
O emprego é um vínculo contratual, formal, que permite com que você comercialize o seu trabalho para obter uma renda. Então veja, né, o professor questionou um aluno sobre se ele sabia a diferença entre trabalho e emprego, ele falou que não, né, que era a mesma coisa. E aí ele foi instigando aquele aluno, então, para que ele tirasse algumas possíveis afirmações a respeito disso. E aí até que o professor conseguiu explicar, né? Ele trouxe uma questão lá do cotidiano, perguntou se a menina, então, ela só estudava. Não, ela fazia uma atividade doméstica em casa, ela lavava a louça. Então o professor foi explicando. E isso a gente faz em sala de aula, né? Muitas vezes a gente vai instigando, fazendo novas perguntas, fazendo com que o aluno raciocine sobre um determinado tema, e aí para ele chegar numa conclusão. Agora no final ele entendeu que há uma diferença entre trabalho e emprego. Trabalho é qualquer tarefa, né? E emprego, naquele caso, é quando é algo remunerado. Então isso a gente faz com frequência em sala de aula, essas determinadas explicações. Agora, me digam, como que vocês elaboram as questões objetivas? Porque as questões objetivas nada mais é do que aquelas questões discursivas, né, em que o aluno precisa escrever sobre, e aquelas questões de verdadeiro e falso, de marcar X. E eu pergunto assim, como que vocês elaboram no sentido, se vocês chegam perguntando direto, por exemplo, o que é trabalho? E aí vocês pedem para o aluno escrever sobre, ou vocês trazem um enunciado no começo, contextualizando, depois que vem a pergunta. Me contem como que vocês elaboram um pouquinho essas questões objetivas, que envolvem as dissertativas, envolvem as de marca X, de preencher lacuna, né? Verdadeiro e falso. Me contem um pouquinho a respeito. Ninguém? Eu, pelo menos, tento contextualizar sempre, né? Fazer com que o aluno ali, ele consiga, às vezes, lembrar, ou até mesmo que ele use aquela contextualização ali como base também para a resposta que ele vai dar na sequência. Uhum. Até porque, se a gente for pensar em Enem, em vestibulares, no geral, todos têm uma contextualização, né? Praticamente todas as perguntas têm uma contextualização para o aluno mais ou menos, às vezes, lembrar algo, e aí as possíveis respostas. Mais alguém gostaria de comentar? Isso. Então, passamos aqui. Eu também, assim como o professor Alessandro, mesmo em questões de matemática, de cálculo, eu procuro fazer uma determinada contextualização. Não somente colocar quanto que é 2 mais 2, né? Eu gosto de envolver situações, problema, que faz com que o aluno tente interpretar determinada questão para saber qual operação matemática ele vai utilizar. Então, procuro não deixar algo assim muito simples, né, tanto para avaliação em provas e trabalhos. E aí, continuando. As questões objetivas são mais utilizadas em testes que visam diagnosticar a aprendizagem do estudante. Elas devem permitir ao estudante expressar o domínio de uma habilidade. Uma boa questão parte de uma situação-problema contextualizada e oferece as informações necessárias para que o estudante possa resolvê-la. Ela pode ser de múltipla escolha ou discursiva. Seu formato pode conter um texto base, um enunciado e, no caso de múltipla escolha, as alternativas, com gabarito e distratores. Então, aqui nós entendemos que uma boa questão, ela não só avalia o aluno, mas ela também ensina. Porque se você conseguir trazer um contexto, um enunciado ali, o estudante também vai estar aprendendo fazendo aquela leitura. E além disso, outro elemento importante, então, que nós devemos se atentar é o grau de complexidade da questão, né? Que ela precisa estar adequada ao objetivo da avaliação e ao nível do desenvolvimento dos estudantes que estarão sendo avaliados.
Se eu tô trabalhando em sala 2 mais 2, eu não vou cobrar na prova raiz quadrada de 2 dividido por 2, entendem? Então, eu tenho que trabalhar com questões objetivas que estejam contextualizadas. Agora, vai ser o momento em que nós vamos nos separar, então, em pequenos grupos. Mas como eu tô vendo a quantidade de cursistas que estão hoje participando, 13, 12, aliás, né? Porque eu estou presente também, eu vou dividir só em 2 grupos. Eu mandei uma divisão lá no WhatsApp de vocês, e é a mesma que eu tenho aqui. Deixa eu passar para nossa turma, que é essa aqui. Eu tinha dividido em 4 grupos, mas pensando então que hoje alguns cursistas faltaram, eu vou dividir somente em 2, tá? E aí eu já comento como que vai ser essa divisão. O que vocês vão ter que fazer? Nós, então, vamos... Deixa eu voltar aqui um pouquinho para explicar. Chegou o momento, então, de planejar a nossa prática pedagógica para o uso das estratégias que estudamos. Organizados em 2 grupos, então, vamos elaborar perguntas pedagógicas objetivas e dialogadas, que irão compor o nosso plano de ação. E aí, então, vocês vão trabalhar... Deixa eu voltar agora aqui para o subgrupo. O grupo 1 e o grupo 2 eu vou juntar, tá? Então, vocês vão ter a aula 13 do RCO sobre projeto de vida. Nessa aula 13, então, vocês vão elaborar pelo menos 2 perguntas dialogadas e 2 perguntas objetivas, ou seja, vocês vão dar uma passada geral olhando a aula, né? E aí vocês vão elaborar dessa aula, assim, como que vocês poderiam fazer perguntas. 2 dialogadas, então que vocês querem ouvir o que o estudante pode dizer a respeito, e 2 questões objetivas, ok? Então, esses professores aqui que estiverem presentes, a professora Demilson, Alessandra, Alexander, Driele, Ednei, Gilce, Isabel, Jamer, John e a professora Lourdes, vão ficar nesse grupo, ok? E aí, os outros 2 grupos vão trabalhar com uma aula do 2º ano. E também vocês vão elaborar 2 perguntas, 2 dialogadas e 2 objetivas. Então, esses professores que estão aqui, Luzia, Maria, Marlene, Nathalie, Renata, Roseli, Roseni, Sérgio, Silmara e professora Valéria, vão ficar nesse subgrupo, tá? Vocês vão ter 20 minutinhos para estar se organizando, tá? O link da Meet, deixa eu enviar aqui para vocês, então. Peraí, deixa eu copiar. Então, o primeiro que eu mandar aqui é da turma 1. E agora deixa eu só copiar da turma 2. E esse aqui, então, vai ser da turma 2. Agora, deixa eu enviar o link dos slides, tá? Porque o grupo 1, então, ficou com a aula 13 do RCO. Vou enviar aqui no chat. E o grupo 2 ficou com a aula 6 do 2º ano. Entenderam o que é para vocês fazerem, então, nesses 20 minutinhos? Aí, depois de passados 20 minutos, claro que eu vou estar entrando nesses grupos aí, vendo se tem alguma dúvida ou não, né? E aí, no decorrer desses 20 minutos, nós voltamos para essa Meet principal. Aqui não precisa vocês saírem dela. É só vocês clicarem no link da outra Meet, que automaticamente quem tá pelo computador vai abrir. Quem tá pelo celular, daí sim, vai acabar saindo dessa e entrando na outra Meet. E aí, depois de 20 minutinhos, vocês voltam para cá e comentam, então, qual que era a aula, né, sobre que tema era, qual que era o objetivo da aula e quais foram as 4 questões que vocês fizeram a respeito, ok? Tranquilo? Então, vocês podem irem se dirigindo já para essa outra Meet, e aí, conforme vai passando aqui, eu vou entrando nessas 2 Meets e tirando as dúvidas de vocês.
Eu vou entrar nessas Meet também para enviar de novo o link das aulas, caso vocês não conseguiram abrir ainda. Então, podem irem se organizando para lá. Uma ideia, né? Oi, conseguiram entender aqui o que precisa ser feito? Sim, prof. Nós conseguimos botar o slide aqui nessa nossa Meet? Conseguem. Pra nós Isso, vocês aqui, ó, se vocês clicarem em apresentar agora, quem for projetar, clica ali e vocês conseguem irem. E ali mesmo vocês podem estar digitando as questões ou abrindo um documento Google daí. Ok? Que bem quem domina mais. Eu vou ir. É isso que eu não sou uma das melhores. Eu vou passar lá no outro grupo, qualquer coisa eu já volto aqui. Meu ponto de vista é esse, porque aqui ainda os meus alunos é bastante independente, porque é um local que é integral e tem muitos internos. Então tem bastante aluno independente, tem bastante aluno aqui que mora no colégio, fica uma semana, até fica mais. Mas mesmo assim eu vejo muito disso. Então eu acho que a primeira pergunta tem que descobrir se eles realmente já se frustraram mesmo, saber disso, e qual foi a frustração, por quê. Daí você vai lá e descobre, meu pai não quis me dar um Xbox. Sim, mas de qualquer maneira eu acho que nós temos que registrar essas perguntas ou não. Isso, deixa eu interromper vocês aqui, que eu tô ouvindo agora que vocês perguntaram isso. Vocês vão registrar. Vocês vão registrar essas perguntas em um arquivo Word aí,
né, para depois vocês comentar, fica mais fácil de lembrar, né, na hora que vocês forem socializar com os colegas. Até se alguém quiser colocar para apresentar aqui os slides, para que todo mundo olhe, quem sabe alguém não conhece ainda sobre a aula, né? Aí fica mais fácil de discutir sobre as questões que vocês vão elaborar. Ok? Vou passar agora na outra turma explicando, daqui a pouquinho eu volto aqui. Até depois. Pra gente fazer as perguntas? O nosso é da aula do 2º ano. Só que eu tô no celular, daí eu não tenho acesso a esse link. Eu tenho que sair daqui e ir lá pro link anterior. Acho que eu vou enviar aqui para vocês de novo o link. Pera aí, só um minutinho, que eu tava ouvindo agora vocês aqui. Tá. Ó, acabei de enviar ali no chat o link, que por ali vocês conseguem abrir a apresentação, dar uma passada geral, assim, mais ou menos só para ver o tema e o objetivo, e aí vocês já começam a discutir, então, quais poderiam ser as 2 perguntas objetivas e as 2 dialogadas, e tentar registrar isso em um documento, né, porque depois fica mais fácil de vocês estarem mostrando para os demais colegas e falando sobre as perguntas. De uma família que tem dinheiro, assim como muitas pessoas, né? A gente tem que se virar. Então, qual é a expectativa que eles estão criando? Essa expectativa financeira, no meu ponto de vista, seria legal. Trazer alguém ali com domínio nessa área para trazer umas resoluções aí. E até porque mostrar a realidade para eles, né, de como que uma forma de planejamento, como se fosse um projeto que eles têm que fazer, né? É porque eles estão saindo ali do ensino médio e às vezes eles, com o meu X salário eu consigo fazer isso, isso, isso. E não é bem por aí, né? Então, eu acho que essa parte aí é bem interessante colocar sobre essa parte da expectativa aí das situações possíveis, né, que eles vão ter. Qualificação técnica, né? O que é preciso para atingir um piso salarial, pleno, sênior, né? Júnior, tem todas essas fases, né, para alcançar um salário. Legal. Então repitam as perguntas aí que eu vou escrever aqui, daí eu tento digitar lá no... Tá, pode ser. Então, a primeira pergunta seria o que é uma frustração, né? A segunda que vocês mencionaram ali. Se ele já se frustrou. Eu olhei aqui para ver se eu conseguia compartilhar, não deu certo. Eu também não. Eu até cliquei em cima do link e fui em... eu acho que o jeito é um ler, então, né? Porque senão a gente não vai conseguir, né? Um vai lendo e a gente vai tendo as ideias. Só que como digitar aí no Word, como ela falou? Ai, gente. Qualquer coisa, ouvi vocês de novo. Qualquer coisa, vocês escrevam aqui no chat as questões. Pode escrever aqui no chat, tá? Tá. Vocês conseguiram abrir a aula? Viram qual o tema é? Sim, prof. A aula está aberta, a gente abre o link também, só que a gente não consegue compartilhar. Apresentar. Tá. Não tem problema, mas então se todo mundo está conseguindo ver qual que é o tema aí da aula de vocês? Sobre a questão do trabalho e emprego. Trabalho e emprego. Então tá. Então agora vocês pensem em 2 questões objetivas que vocês poderiam fazer com seus estudantes relacionadas a trabalho e emprego, e 2 objetivas, ou uma de marcar X, ou de preencher coluna, verdadeiro e falso. Pense aí, qualquer coisa vocês escrevem aqui no chat também as perguntas.
Tá bom. Gente, eu posso ir lendo para vocês, pode ser? E daí, De educação que a gente teve. Os limites que os pais definiam pra gente, e os limites que os pais definem para eles, né? Então, eu acho que ele é mais fácil de se frustrar na vida do que a gente, que passou por um processo educacional diferente. Então, quantas perguntas, Ademilson, já estão aí para serem dialogadas? Porque poderia perguntar também quais os desafios que eles enfrentam. Como estudantes, quais os desafios que eles enfrentam todos os dias? E também qual é a reação que eles imaginariam se todas as coisas começassem a dar errado em um período por aí. Tipo, o que eles iam fazer se todas as coisas começassem a dar errado? Aí aqui, trabalho e emprego, conhece a diferença? Talvez pudéssemos já partir daí, né? Igual também já a Ana até deu esse exemplo lá pra gente, né? Daí depois tem o que é mercado de trabalho. O que vocês acham? Aí o trabalho e emprego diz assim, a projeção para o mundo do trabalho é um dos eixos do projeto de vida. Contudo, é essencial que o projeto de vida se situe no mundo do trabalho atual, considerando que o trabalho é a capacidade de planejar, executar e transformar a natureza a longo prazo, no sentido de estabelecer uma carreira profissional, conforme objetivos e realizações profissionais. De modo constante se apresenta, de modo contrastante se apresenta o emprego, que consiste em uma forma de obter uma renda. No slide 10, ele tem uma questão ali que é sobre a frustração, né? O que fazer diante desse obstáculo, né? Ele dá alguns conselhos ali, né? Respire fundo, evite murmurar, busque alternativas com criatividade. Eu acho que essa poderia ser uma das questões ali de objetivo, formular ela de alguma forma que fosse objetivo. Concordo, tá bom. Mais 5 minutinhos. Pensem aí nas perguntas e a gente volta para o grande grupo para vocês socializarem o que vocês fizeram. Lembrando que daí vocês vão falar sobre o tema da aula, qual é o objetivo e quais questões vocês pensaram. Nossa, a gente tá na primeira ainda. A gente tá escrevendo a primeira.
Ricardo. Olo. Então, dita aí para mim, para eu ajudar o companheiro que eu me adiantei um pouquinho e eu vi a outra parte do conteúdo e já pensei também numa pergunta e não haja por impulso. Objetiva. Aqui onde fala dos setores do trabalho. Fundo e não haja por impulso. Aqui no computador também travando. Aqui, setor primário, secundário, terciário, também dá para fazer as perguntas de alternativa para ele. Murmurar, em qual setor está englobada a agricultura, e nunca ofender ou agredir. Ai, nossa, super. Prestação de serviço, faz parte de qual setor? Legal. Nossa, show. Tem no setor terciário. Já dá para fazer, porque senão não vai dar tempo. E nunca ofender. Ela falou 5 minutos. Isso. A primeira dialogada e a agora. Aliás, foram 2 dialogadas já. Você jogou já 2 dialogadas. E então, a terceira eu vou mandar no... Seria mais uma. 2 em 1. Então, jogamos... já foi 2 em 1. Aí já matamos 2, daí com essa 3 vamos pensar em mais uma objetiva, então, né? Perguntas, né? Colocar uma incorreta. Isso, tem que pôr uma incorreta. Formula aí, vai. Vou mandar lá no chat. A incorreta pode ser gritar alto, por exemplo. Se desesperar, sair gritando. Em 2 minutinhos, voltamos para a Meet principal, tá? Então, vão finalizando aí as discussões, daí vocês podem fechar essa Meet e já ir voltando para outra. Misericórdia, viu? Agir por impulso e não pensar nas consequências. Digite lá que eu vou copiar lá do... Mandei lá. Sim, eu vou tentar. Um monte de coisa aberta. Vamos fazer só essa objetiva, Alessandro? Deixa eu ver, mais uma, nós vamos precisar de 2, né? Era para ser 2, mas acho que não dá tempo. Se não der Pode tempo... ser sobre a expectativa, já que a gente falou no início lá. Não, as dissertativas, as dialogadas já foram, já. Agora sim, mas daí pode ser uma objetiva também sobre expectativa também. Ah, sim. Como podemos projetar nossas expectativas? E daí colocar questões para ele assinalar. Né? Pode ser todas, né? Ali, pegar o slide da expectativa. Como podemos projetar nossas expectativas? Ou como eu posso, né? Depende do... Como... Minha expectativa. Será que ela consegue copiar e que a gente que vai ter que apresentar, entendeu? E a gente vai ter que ter essas perguntas lá para poder apresentar para o grande grupo, que eu entendi. Vamos voltar para o grande grupo para vocês apresentarem. Essa pergunta... Ana, como que a gente faz para mostrar essas perguntas que nós fizemos aqui? Que eu tô como vendo é que aqui uma no chat, né? Essa do chat
Vocês copiem ela agora. Essas do chat nós criamos. Isso, copiem elas e enviem lá no chat nosso, então, que daí por lá vocês conseguem ler elas, porque dessa Meet aqui vocês vão acabar fechando, né? Daí vocês vão perder essas perguntas. Pois é, Quando eu isso que eu digitei errado, pensei. depois eu monto de novo. Tá, vamos E voltar lá. Tem como... Marlene... Tá. Qualquer coisa Marlene, vocês você só consegue comentam. copiar, então? Sim, eu vou ver se eu consigo copiar aqui. Vamos voltando, então, para nós vermos o que vocês realizaram referente à aula 13 do primeiro ano e à aula 6 do segundo ano. Acho que a professora Renata, ela estava com o celular, então tem que esperar ela entrar aqui. Mas eu acho que o grupo 1 já está todos, né? Então, quem que vai comentar a respeito? Lembrando que vocês vão falar o tema, o objetivo da aula e quais perguntas vocês elaboraram. Quem que poderia relatar do grupo 1? Quem que vai relatar? Professora Demilson, professora Lourdes, que estavam anotando lá as questões. Quem que vai comentar? Professor Alessandro, não sei quem que era tanto do grupo mais. Professora Gilce, professor Jamer. Quem que vai falar, pessoal? Quem que tinha anotado das perguntas das perguntas de desenvolvimento do aluno ali? Quem que vai apresentar, fica à vontade do grupo. Ou se os próprios integrantes quiserem ir falando. Então, o nosso tema, né, ele foi expectativas e frustrações. Então, aqui os objetivos, né, dessa aula, da aula 13, é compreender que as expectativas nem sempre correspondem às realidades e que será necessário saber lidar com as frustrações. Compreender e refletir sobre a importância da superação de dificuldades a partir do fortalecimento emocional. Daí nós discutimos, né, a professora Lourdes ali foi elaborando as questões e o professor Ademilson foi registrando no Word, mas acho que ele não está conseguindo apresentar, mas ele pode fazer a leitura. Os outros professores também, né, colaboraram lá. A gente não conseguiu terminar, porque acho que precisava mais os dois Pelo minutos. tempo, né? Pelo tempo, mas assim, professora Demilson só vai comentando, assim, lendo mesmo o que vocês fizeram. E aí, no geral, vocês podem comentar o que vocês pensaram, quais foram as ideias. Então, fiquem à vontade. Quem que vai comentar?
Tá desligado o microfone da professora Gilce. Pessoal do grupo 1, quem que vai comentar? O senhor está na sala 2. É o professor Oi. Ademir, anotou. Tá certo. Só que ele está fora da sala. Ele sai daquela e volta para essa. Oi, tô na sala certa agora. Agora né? deu certo. Tá. Aquela aba aberta. É que eu tô com um monte de coisa aberta aqui. Tá, eu vou fazer uma leitura das perguntas, então. Pode ser? Pode ser sim, professor. Tá. Eu tentei compartilhar aqui, mas pelo monte de janelas que eu abri que não deu certo. Então, a primeira pergunta que deveria ser feita, o que é frustração? No caso, para um aluno individual ou para todos, né? E aí, claro, então seria uma pergunta no coletivo, seria uma segunda pergunta. A gente montou 5 perguntas nessa parte inicial e acabou faltando uma daí na parte sequencial dos objetivos. Aí a terceira pergunta, vocês têm expectativas? Uma quarta pergunta, quais os desafios como estudantes vocês enfrentam todos os dias? E aí uma quinta pergunta, quais as reações vocês teriam se as coisas começassem a dar errado? Né? Então, são 5 perguntas ali de problematização que a gente montou e uma pergunta objetiva. Então, o que é frustração? Aí, alternativa A, fundo e não agir por impulso. Evite murmurar e nunca ofender ou agredir. Né? Aí, lá, busca alternativa criativa. Agir por impulso e não pensar nas consequências. Agir por impulso e não pensar nas... Seriam essas duas, então, que seria nessa segundo objetivo a gente conseguiu montar só essa. Ok, então dá para visualizar que isso Alguém vale para... quer comentar? Isso, alguém do grupo quer comentar antes? Não, acho que foi legal a nossa conversa ali, porque nós conseguimos discutir também qual é a situação dos jovens e adolescentes nos nossos dias. Como eles têm muita coisa, às vezes ainda não vivenciaram frustrações assim mais significativas, de modo que a gente não tem certeza se a pergunta seria respondida a partir da experiência, da vivência ou não. Em todo caso, nós colocamos como essencial fazer a pergunta, o que é uma frustração, o que é uma expectativa. A gente deve criar expectativas? Sim, não. Coisas assim que podem ser difíceis para eles, porque eles ainda não passaram por várias situações onde essas questões surgiram com mais evidência. Ok, professora Demilson? Daí a gente fez o comentário ali em cima desses 2 temas sobre uma possível aula de educação financeira, principalmente esse a nível médio, né? Para eles entenderem um pouquinho dos desafios que eles terão, né? E também, assim, das expectativas futuras, né? Porque pode ocorrer frustrações em cima disso. Então, fazer com que eles entendam que não é ganhando X salário que ele pode fazer isso, né? E então, assim, em cima disso, acho que seria bem interessante uma palestra para eles entenderem na prática como que realmente a vida acontece. Ok. Obrigada, professores. Pode falar. Parece que não ter expectativas é ruim, mas ter uma expectativa muito alta também. Porque daí, quanto maior a expectativa, maior a frustração, e infelizmente essa geração não lida bem com frustração. Exatamente, né? É uma geração que não sabe o que é essa palavra. Grupo 2, então, poderia apresentar brevemente tema, o objetivo e quais questões vocês pensaram? Bom, de começo a gente teve uma certa dificuldade para abrir lá o slide, né?
E daí a gente acabou que não leu todo o slide, mas o comecinho a gente percebeu que era a mesma que já tinha sido usada aqui nos exemplos, né, que é sobre trabalho e emprego. Então a gente leu um pouquinho dos 2 primeiros slides, para entender um pouco, e aí eu montei, as 2 primeiras perguntas fui eu que montei de acordo com o que eu entendi, e a outra aqui eu criei de acordo com o que o professor Sérgio falou para a gente. Pode ser que eu não tenha abrangido tudo, daí depois ele pode explicar. Então, a primeira eu coloquei lá, o que você entende por trabalho, que eu penso assim, fazer com que ele dialogue e explique os vários tipos de trabalho que ele pode entender como trabalho de escola, trabalho em casa, né, para ele ir se situando. E depois fazer, né, depois que ele se situou no que é trabalho, fazer... Então, a pergunta, a diferença entre trabalho e emprego. Agora que você sabe o que é trabalho, vamos situar qual é a diferença entre trabalho e emprego. E aí, dentro dessas, no outro slide, eu já vi que falando sobre mercado de trabalho e sobre setores de trabalho. Daí eu já pensei que ele dava uma pergunta de alternativa, tipo, né, por exemplo, deles marcar em quais setores ficavam os mercados de trabalho. Daí eu coloquei uma aqui, as indústrias de construção civil fazem parte de qual setor? E daí está lá, primário, terciário, secundário, para eles saberem diferenciar o setor. E a última eu vou ler aqui mais ou menos o que eu montei, do que o professor falou, e depois ele pode dizer ali o que faltar. Diz ali, de acordo com a realidade, né, com a realidade, para ser com a realidade de sua vida, né, mas em qual setor a sua família se encontra no mercado de trabalho, né, tipo, aí fazer ele situar o mercado de trabalho com sua realidade. Qual setor você gostaria de estar? Daí fazer uma outra pergunta, qual setor ele gostaria de estar trabalhando? Né? E como o emprego, né, eu não sei se eu entendi certo, como o emprego seria de seus pais, né, ficou faltando aqui, afeta no seu cotidiano. Então, a forma como os pais trabalham, o setor, se eles, né, têm orgulho ou não, como é que eles veem aquilo, né? Porque a gente pensa... Professora, com relação a essas questões aí sobre ele se inserir dentro de qual setor ele estaria, ou a família trabalhando, ou qual seria a expectativa dele, criar a expectativa dele ir trabalhar, né? A gente pensou, na hora que a gente formulou a questão, para ele, assim, conseguir se situar, né? Família, por exemplo, meu pai trabalha na construção civil. Qual que é o setor? Qual é a minha expectativa como aluno? Eu vou querer trabalhar que meu pai trabalhou na construção civil? Eu vou querer ir para um setor mais especializado, mais tranquilo, de repente, com relação a ter uma expectativa de salário maior, ou eu vou precisar mais ter o conhecimento para mim poder ter uma expectativa maior lá na frente. Então, a gente tentou fazer assim com que a pergunta fizesse com que ele analisasse, né? Se o estudo que ele está procurando, para que serve, né? Para que vai servir? Vai servir para ele escolher um desses setores aí, né? Então, ele pode ter um estudo bom e não escolher um setor terciário, né? Pode escolher um secundário ou um primário. Ok, então vejam... Aí até durante a apresentação, a gente viu que muitas vezes as perguntas abertas fazem com que eles reflitam mais, né? E que eles pensem dentro da realidade deles, da vida deles, como eles podem melhorar as suas vidas, né? Então a gente pensou em criar essas perguntas abertas mais voltada para a vida, para ter algo concreto, né? Uhum. Então vejam como é fácil de nós estabelecermos determinadas perguntas, né? Não sei se vocês já tinham visto esses 2 slides ou quem trabalha com projeto de vida já trabalhou, mas para quem nunca teve o contato, vocês conseguiram olhar brevemente, olhar o tema, olhar o objetivo, e aí vocês já conseguiram ir estabelecendo perguntas, né? Algumas provocativas no intuito do aluno para ter uma discussão, né, entre a turma, e outras de assinalar, vocês fizeram, outras que eles teriam que fazer discursivamente a determinada resposta. Então esse era o objetivo desse encontro de hoje,
né? E aí vocês sabem que caso vocês queiram trabalhar com essa metodologia de utilizar várias perguntas em uma aula do projeto de vida para implementar, vocês podem, tá? Como já deu o nosso horário aqui, não sei se vocês teriam mais alguma pergunta nesse finalzinho, senão nós podemos finalizar. Antes disso, daí tirar nossa fotinho. Todo mundo puder ligar a câmera. Para mim tá aparecendo algumas aqui só aberta, mas deve ser por causa da internet. Deixa eu ver se vai carregar. Vamos lá então para nossa foto. Se alguém puder tirar uma aí também pelo computador, tá aparecendo só 2 cursistas com câmera aberta. Vamos lá então. 1, 2, 3 e foi. Ok, então, se alguém tirou também, envia lá no grupo para nós. Vocês têm alguma dúvida que queiram perguntar nesse finalzinho? Seria isso? Ah, professora Demilson, fica à vontade. Enviei lá daí a nossa proposta. Ah, sim, eu recebi aqui no chat. Está as perguntas aqui, ótimo. Alguma dúvida? Seria isso, então? Dúvida não, só queria dizer que eu não vou poder usar o computador na próxima aula, porque eu tô de mudança, então eu só vou conseguir usar o celular. Tá, tranquilo. Eu tô mudando de casa. Tá bom. Ah, meu Deus, que frustração! Então, gente, pessoal, obrigada pela participação. Nos vemos semana que vem, tá? Nesse mesmo horário. Caso alguém precise faltar, podemos negociar com a quarta-feira à noite também, tá? Boa semana, restinho de semana para vocês. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.